vamos iniciar um nosso novo capítulo nesse nosso estudo de história deste nosso 9º ano. Nós vamos entrar no que é conhecido como Era Vargas. O nosso título aqui está Era Vargas e Reformas Sociais no Brasil. O que é que aconteceu? De onde foi que saiu esse cidadão chamado de Getúlio Vargas, ou Vargas? Ele teve grandes títulos, vamos chamar assim. Foi chamado de ditador, foi chamado de pai do pobre, foi chamado de partidário de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Disseram que era de direita, que era de esquerda, que era isso, que era aquilo. Aí você vê aqui as grandes manifestações populares acontecendo, o povo carregando a imagem do Getúlio, cartazes, faixas. Nessa em cima aqui da direita, temos aqui o Getúlio Vargas, quando ele partiu para o Rio de Janeiro para derrubar, para assumir o governo. Depois nós temos aqui uma imagem onde tem escrito: queremos Getúlio. Porque começou a haver um movimento para que ele não pudesse mais ser eleito. Vamos ver desde o começo do período Vargas. Então, qual é a situação geral na história do Brasil? Ele é considerado a figura mais polêmica da história do Brasil, pelos diversos papéis que ele exerceu. Ele foi chamado de ditador a serviço das elites, pai dos trabalhadores, pai dos pobres, maior estadista brasileiro. Quando ele faleceu, milhares de pessoas foram ao seu sepultamento. Houve uma comoção nacional. Ele usou, pela primeira vez, se viu intensamente os meios de comunicação. E ele suicidou-se em 1954. Quando eu era mais novo, só pode ser mais novo, porque eu não posso dizer quando eu era mais velho, eu ouvia as pessoas falando, eu era garoto, falando sobre o Getúlio e dizia que ele era o pai dos pobres. Essa expressão, pai dos pobres, eu me lembrei hoje, coloquei hoje na apresentação. E a pessoa comentava que foi ele que fez a previsão para que o trabalhador se aposentasse pelos institutos de aposentadoria das diversas categorias de trabalhadores que existiam. Então, vamos ver os antecedentes da Era Vargas, o que facilitou. Alguma coisa nós vimos quando se estudou a ascensão do fascismo e do nazismo. Vocês vão ver que o que acontecia lá na Europa acontecia aqui também, com uma diferença: lá era mais grave do que aqui. Então, nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, na Itália, o fascismo ganhava espaço. Por que ganhava espaço na Itália? Porque a Itália, apesar de estar ao lado dos países que venceram a guerra, ela não esteve ao lado deles desde o começo. Então ela não teve nenhuma vantagem que compensasse, vantagem financeira ou vantagem territorial, que compensasse o esforço que a Itália fez para vencer a Alemanha. No Brasil, nesse mesmo tempo, as oligarquias aqui, com corrupção e violência, buscavam alcançar o poder. Então, essa insatisfação de violência, corrupção, cangaceiro, lampião, contestado, gerou insatisfação no campo e na cidade. O bota abaixo lá no Rio de Janeiro, e havia uma grande insatisfação social. No Brasil ainda, o tenentismo. Grupo de militares expressava o seu descontentamento com o tratamento dado pelas oligarquias às forças armadas. Que as oligarquias sempre quiseram que
as Forças Armadas ficassem submissas à sua vontade, que elas não tivessem vontade nenhuma, que elas não pudessem influir e influenciar nas decisões do governo. Então, na política de café com leite, que nós já vimos, São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder. O presidente Washington Luiz indica que tinha sido eleito por São Paulo, indica Júlio Prestes, que também era de São Paulo, para sucedê-lo. O governador de Minas Gerais, que seria o próximo a ser escolhido, porque ele era de São Paulo, o próximo deveria ser de Minas, se junta com Rio Grande do Sul e Paraíba e forma a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lança o gaúcho, e muito influente no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, para presidente, e o paraibano João Pessoa para ser o vice. Durante a campanha do Getúlio Vargas, ele prometia: vamos fazer o voto secreto. O coronel, o latifundiário, o fazendeiro, não vai mais ver o voto do peão. Vai não. Nós vamos incentivar a indústria nacional para diminuirmos as exportações. E vamos criar leis trabalhistas que apoiem o trabalhador. Neste período, como já era praxe, todo mundo usa fraude e violência. No Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas tem quase 100% dos votos. E aí o pessoal diz: não vamos aceitar. Então, a oposição e os militares começam a conspirar contra o governo. Vamos nos lembrar que os militares aí são aqueles mesmos militares que participaram do movimento tenentista. Movimento tenentista esse que começou lá na escola militar, quando Benjamin Constant difundia as ideias de república. E o governador de Minas conclamou o povo para fazer a revolução. E aí, em julho de 1930, João Pessoa é assassinado. Era o momento para se fazer a revolta total. Getúlio Vargas parte em direção ao Rio de Janeiro visando derrubar o governo. Uma junta militar vai no palácio, tira o presidente e espera o Getúlio Vargas chegar e entrega o governo a Getúlio. Então Vargas vai assumir o governo. E o governo dele vai ser ao todo em 4 pedaços. Quando ele assume, ele vai se chamar de governo provisório, que vai durar de 1930 a 1934. Depois ele vai ser eleito pelo voto indireto, porque vai ser feita uma Constituição, ele vai ser eleito aqui por voto indireto pela Constituinte, que fez a nova Constituição, igual como aconteceu com Floriano e o Deodoro. Em 1937 ele vai assumir como ditador e vai de 37 até 45. 45, vamos nos lembrar, já é depois da guerra. E uma das consequências da guerra foi: como é que nós viemos combater uma ditadura na Europa e no nosso país temos um ditador? Aí o Getúlio vai enfraquecer e vai cair. E aí o governo Vargas vai enfrentar diversos problemas. Ele vai ter que superar uma crise econômica, atender os anseios dos trabalhadores por leis sociais. Então, nos primeiros anos de Vargas, vão acontecer diversos conflitos políticos por grupos que estão dentro do país: liberal, comunista e integralista. Em 1935 vai acontecer um fato chamado de Intentona Comunista. Orientado por comunistas, recebendo ordem de Moscou, o Partido Comunista Brasileiro
vai fazer uma tentativa de tomar o poder usando a força armada. E em 1935, eles vão dominar quartel no Rio, Recife e João Pessoa. Vão dominar os quartéis. No Nordeste tem cidade que ele vai dominar por alguns dias. O do Rio de Janeiro, todos eles, ficar de serviço no mesmo dia. Quando chega de noite, eles vão nos leitos que a guarda está dormindo e os outros estão dormindo, e matam todos quem tiver no quartel na base da arma branca, de uma faca. Então esta foi uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas. E quem comentou e fez toda a falha disso aqui foi o Luiz Carlos Prestes, quando foi apanhado bilhetinho onde tinha anotado o nome de todo mundo. Então, na implantação do Estado Novo que vai acontecer, vai ser imposto um regime autoritário, mas vai haver um incentivo à industrialização e o estabelecimento de leis sociais. Então, na situação geral, o chamado governo provisório, que começa em 1930 e vai até 1934. Já desde outubro de 30, o Brasil já era governado por Vargas, que ele pegou o trem, foi para o Rio de Janeiro e assumiu. No seu discurso de posse, ele disse: este é um governo provisório e nós vamos governar até a nova Constituição. Aí ocorre uma eleição de um novo governo e de uma Constituição. O Congresso Nacional foi fechado. Aí ele vai enfrentar uma crise econômica muito difícil, porque aqui nós estamos, vocês estão vendo, em 1930. Já estamos há um ano com a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A exportação de café cai, falências enormes, bancos fechados, desemprego grande e o Brasil não tinha dinheiro para pagar a dívida externa. O governo decide arranjar dinheiro de qualquer maneira. E o governo passa a fazer parecido com o convênio de Taubaté. Ele compra o café dos produtores e queima, para faltar café. Aí o preço do café sobe, a exportação é retomada e começa a entrar divisa no país. Divisa é o dinheiro forte, moeda de outros países. Nesse tempo era a Libra. Então o governo provisório vai enfrentar, vai fazer reformas sociais. Como é que estava na Europa? Nas primeiras décadas do século XX. Mudança social em vários países. Não vamos nos esquecer que neste período aconteceu também a Revolução Russa, onde se mostrava que tinha que se dar direitos aos trabalhadores. Então, os países europeus reconhecem, inicialmente, que os trabalhadores tinham direitos sociais. Depois, foi reconhecido que eles tinham direitos trabalhistas. No Brasil, durante a Primeira República, o governo era pressionado para fazer reformas sociais. Pressionado por manifestação, passeata, greve, e os trabalhadores lutavam por leis trabalhistas. Reduzir aquela carga horária grande, não contratar mais criança, pagar a hora extra, não ter trabalho noturno. Quem era que queria isso? Os políticos reformistas e os tenentes varguistas, que desejavam mudanças econômicas e sociais. Ter um salário mínimo, não explorar o trabalho do trabalhador. Neste mesmo governo provisório, é o ponto que nós estamos. Vai começar uma época de reforma social e vão ser feitas leis trabalhistas, porque era pedido pelo trabalhador.
Aí Getúlio decreta leis sociais e trabalhistas. E o governo cria a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque quando você tiver uma lei, os patrões vão dizer que vão ter prejuízo e não vão querer pagar o salário. Não vão querer pagar a parte deles da aposentadoria. E para quem o trabalhador recorre? Aí ele fez a Justiça do Trabalho, com juiz do trabalho, para resolver somente questões de trabalho. Então, feita a lei trabalhista, decreta leis sociais, férias, licença maternidade, hora extra, pensão. Pensão é o quê? O trabalhador vai trabalhando, vai recolhendo todo mês um dinheiro para a aposentadoria dele. Aí, neste período, acontece alguma coisa, o trabalhador morre. A família vai receber a pensão. Se o trabalhador trabalhar todo o período previsto, ele vai se aposentar. Se ele morrer antes disso, a família recebe a pensão. E aí ele botou limitação da jornada de trabalho, dizer quantas horas por dia tem que trabalhar, que vocês se lembram que se trabalhava 14, 16 horas por dia. As leis trabalhistas foram muito bem recebidas pelos operários, mas os empresários não gostaram. Eles alegavam que iam ter prejuízo, porque o custo de produção dele iria aumentar com o pagamento de hora extra. Porque num dia de serviço, eles só iam trabalhar 8 horas, 10 horas, e antes eles trabalhavam 16. Então, só de mão de obra ia subir 60%. Então, os empregadores não gostaram. Diante da resistência dos patrões em atender, em cumprir o previsto na lei, o governo cria a Justiça do Trabalho, para que o empregado tivesse a quem recorrer para defender seus direitos. Ainda no governo provisório, época de reforma social, e o Getúlio vai investir em educação e saúde. E ele cria o Ministério da Educação e Saúde. Foram construídos grandes hospitais. Esse aqui é um hospital construído no tempo do Getúlio. Os médicos e funcionários foram enviados para o interior, para não ter hospital apenas na capital. Cria um sistema de saúde para combater principalmente febre amarela e tuberculose. E investe em educação. O objetivo era que a criança cursasse no mínimo até o ensino fundamental 1, que era o primário, que antigamente era feito em 5 anos. Primário 1, 2, 3, 4 e 5. Quando você acabava o primário, você fazia um concurso para passar para o ensino ginasial, que era 1, 2, 3 e 4. Por isso que vocês têm 4 tirinhas da divisa de vocês, que era primeiro ano ginasial, segundo ano ginasial, terceiro ano ginasial e quarto ano ginasial. Tudo bem? E o ensino chamado de médio, que antigamente era chamado do científico, que era onde você ia ver, e vocês verão, física, química, biologia, antigamente tinha descritiva, tá certo? Português e literatura, para preparar para os vestibulares seguintes. E ele criou uma rede de escola para a formação de professores, que eram as escolas normais. A escola normal não existia depois do ginásio, depois do fundamental, o científico. Ela tinha a escola normal, onde você ia preparar professores, normalmente professoras, para dar aula para o primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando você fazia o quinto ano, você tinha que fazer um concurso para verificar, para a escola verificar se você estava apto a começar o primeiro ano ginasial, que é o nosso 6º ano hoje. Você não chegava no colégio e dizia, eu quero me matricular aqui. Negativo, vai fazer uma prova. Hoje é muito mais fácil. Então, o governo, nessa época, aconteceram avanços e retrocessos. E o governo
seguia uma tendência mundial de valorizar o trabalhador. Por isso que ele vai conseguir encher os estádios e as passeatas em apoio a ele. Ele fez leis sociais, fez políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação. Mas ele diz que os trabalhadores também tiveram algumas perdas. Os sindicatos deveriam se submeter a uma aprovação pelo Ministério do Trabalho, que poderiam fiscalizar e destituir a diretoria se estivesse fazendo coisa errada. Mas os sindicatos ficavam proibidos de fazer propaganda política. Não podia. Aí vai acontecer uma crise do liberalismo econômico. Nós já vimos o que é o liberalismo econômico. É quando se diz que deixe que o mercado resolve. Na Primeira República era liberalismo econômico. Ele aqui, o Vargas, vai dar uma mudança. Vamos ver por que isso acontece. Em 1929, quebra a Bolsa de Nova York, onde havia liberalismo econômico total. E aí os economistas começaram a discutir: nós temos que regular a economia ou não? Nós vamos fiscalizar, vamos fazer o quê? Para que a gente possa evitar as crises. Aí os governantes passam a controlar a economia. Criam regras para o funcionamento do capitalismo. E passam a fundar empresas estatais, empresas pertencentes ao Estado. E o Brasil vai acompanhar essa tendência mundial. Vargas abandona o liberalismo econômico, que era uma característica da Primeira República. Então, abandona o liberalismo e o Vargas passa a intervir na economia e vai adotar políticas nacionalistas. A Europa, nos anos 30, que é o ano que Vargas está vivendo aqui, aparece uma crítica ao liberalismo econômico, que já vimos isso lá no fascismo e no nazismo. E muitos europeus preferiam regime autoritário de direita que garantisse o emprego. Exemplo maiores, o fascismo e o nazismo. Mas alguns países ainda apoiavam o comunismo. Nesse momento a gente para e daremos continuidade no nosso próximo encontro. Muito obrigado.